Esse soldado, não esse soldado, lutou na Segunda Guerra Mundial, carregava munição de artilharia sob fogo pesado, treinava luta com oficiais, fazia continência, tomava banho, bebia cerveja, mascava cigarro, capturou um invasor pro exército polonês e lutou junto na Itália com o exército polonês em uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Wojtek era o nome desse urso que entrou pra história quando na Segunda Guerra Mundial o exército polonês encontrou uma criança levando um filhote de urso pardo sírio. A criança tinha resgatado o filhote que tinha perdido a mãe em 1942 no meio da estrada no Irã. E os soldados olharam pro filhote e tomaram uma das decisões mais irresponsáveis da Segunda Guerra Mundial e adotaram o urso. E eles batizaram ele de Wojtek, que significa algo como guerreiro feliz. E eles adotaram o urso e o exército polonês ganhou um dos soldados mais bizarros da história da Segunda Guerra Mundial. E você não ouviu errado, eu falei soldado. Pois é. No começo o Wojtek era tão pequeno que ele só tomava leite, uma mamadeira improvisada com uma garrafa. Então os soldados criaram ele como se fosse parte da família. Ele dormia com os soldados, acordava com os soldados, fazia ronda pela base e aprendeu até a rotina do exército. E essa foi a parte mais importante de toda. Porque ele cresceu vendo todos os soldados como se fosse a família dele. Só existe um pequeno problema. Ursos filhotes viram ursos adultos. E o Wojtek cresceu pra cá. Em pouco tempo ele já tinha 2 metros de altura e 250 quilos. Só pra ter uma noção, um urso pardo sírio adulto consegue dar uma patada de até 800 kg de força. Isso é tipo tomar um carro na cara. Só que ninguém avisou pro Wojtek que ele era um urso de 250 quilos. Na cabeça dele era um filhote. E uma das atividades favoritas dele era treinar luta com os oficiais e soldados. E os soldados relatavam que não só ele regulava a força dependendo com quem ele lutava, como ele cuidava para não colocar as garras nos soldados e machucar eles. Só que o problema é que ele pegou todos os hábitos de soldado. Ele bebia cerveja direto da garrafa, ficou viciado em mascar cigarros, batia continência e até tomava banho. Em uma ocasião especial, ele estava junto com os soldados bebendo cerveja enquanto eles jogavam carta. Quando o oficial recém-chegado entrou na base, abriu a porta do alojamento. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Senhor, soldado, por que tem um urso tomando cerveja? Porque ele adora, senhor. E vocês acham inteligente dar cerveja para um urso? O senhor arrisca tentar tirar a cerveja dele? É um bom argumento, soldado. E além disso, Wojtek tinha desenvolvido uma obsessão por tomar banho. Um dia ele viu os soldados entrar no banheiro, percebeu como tinha que ligar, viu que saía água de lá e ele simplesmente começou a tomar banho. Num dia específico ele estava indo pro alojamento para tomar banho e ele deu de cara com um invasor. O homem era um invasor desconhecido que tinha entrado na base para roubar suprimento. Só que ele deu muito azar. Imagina se um invasor entrar escondido em uma instalação militar em meio da guerra, passar pelas cercas fortificadas, pelos soldados armados e quando você acha um lugar para se esconder, dá de cara com um urso de 250 quilos te encarando em um lugar fechado. E o Wojtek manteve ele encurralado contra as paredes do alojamento até que o homem entrou em pânico e foi capturado. E o Wojtek inclusive recebeu cerveja como recompensa, como todo bom soldado. Mas aí aconteceu algo que transformou totalmente o mascote em um soldado. A questão é que a unidade polonesa precisava seguir para Europa e eles seriam transportados de navio. Só que existe uma regra: não é possível embarcar com animais de estimação e nem com mascotes. Então os soldados poloneses olharam pro Wojtek, leram a regra e pensaram: bom, se não pode animal de estimação, então agora ele é um soldado. E alistaram o Wojtek oficialmente no exército polonês, incorporando ele oficialmente na 22ª Companhia de Suprimento e Artilharia do 2º Corpo Polonês, com toda a documentação, direito à ração militar, liberação para consumo de cigarros e o número de registro oficial 253 como cabo do exército. Documento. Isso aqui é um urso. Não, senhor, é um soldado. Mas que porra! Só que aí, em 1942, teve a Batalha de Monte Cassino, uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Os aliados tentaram várias vezes romper aquela posição, e o 2º Corpo Polonês entrou numa das fases mais decisivas